Olha, somos todos comunistas, tá? Isso, todos, com pouquíssimas exceções. O Boulos é comunista. O Lula, comunista. Tabata Amaral, comunista. Ricardo Nunes, hã, comunista. Datena, comunista. Tarcísio, comunista. Olha, mais recentemente até o Bolsonaro, que não apoiou aí o Pablo Marçal, virou comunista. Como pode? Olha, vem cá que eu explico. Eu vou pelo menos tentar explicar. Primeiramente, gente, a tática de dizer que o adversário político é comunista ou socialista não é nova e nela esconde-se um fator oportunista e eleitoreiro por quem a difunde, que é mais ou menos assim. O comunismo não é lá uma. Não tem lá uma boa fama na sociedade brasileira, né? Somos uma sociedade conservadora, né? Uma população, em sua maioria, conservadora. Então, nada como, para descredibilizar o adversário, chamá-lo de comunista. É simples como 2 e 2 são 4. Mas e se eu disser que, para além desse aspecto eleitoreiro, existe um fundamento, gente? Existe uma teoria que, sim, tenta explicar por A mais B que metade do mundo é comunista ou socialista. E dentre eles, dentre os comunistas, estão figuras como bilionários, jornalistas da Globo, a própria TV Globo, New York Times, políticos de esquerda, de centro, de direita. Sabe? Essa teoria, ela existe, pessoal, e tem nome. Chama-se tradicionalismo. Foi elaborada e defendida sobretudo por dois autores. Um francês chamado René Guénon e um italiano chamado Julius Evola, com perdão da pronúncia que deve estar errada. Ambos do século XX, tá? Guénon morreu em 1951 e o Evola em 74. Mais recentemente ainda que esses dois autores, a teoria desses carinhas aí, ela foi defendida por nomes como Steve Bannon nos Estados Unidos, Alexander Dugin na Rússia e Olavo de Carvalho, ele mesmo, o falecido Olavo de Carvalho. Mas o que diz então essa teoria? O que prega a doutrina do tradicionalismo? Olha, basicamente, pessoal, ela tem como ideia base a rejeição de uma coisinha que faz parte das nossas vidas. E essa coisinha se chama modernidade. Os tradicionalistas são contra a modernidade. E o que isso quer dizer, né? Aliás, o que significa exatamente modernidade? Vamos lá. A modernidade é uma era histórica, uma era que veio logo após a Idade Média. Estão lembrados das aulas, né, de história lá do ensino médio? A historiografia costuma identificar esse período entre os anos de 1453 até 1789. A Era Moderna, então, ela engloba, pessoal, dois grandes períodos de efervescência cultural na Europa: o Renascimento e o Iluminismo. Se eu fosse utilizar uma só palavra que pudesse definir tanto o Renascimento quanto o Iluminismo, essa palavra seria humano. Foram períodos marcados, gente, e vocês vão lembrar novamente aqui das aulas no ensino médio, pelo antropocentrismo. O homem, o ser humano, passa a ser colocado no centro de tudo. As explicações para os fenômenos da natureza estão aqui na Terra. Nós podemos dar respostas a isso. Uma teocracia não se faz mais necessária, começa a surgir a ideia de um governo laico, feito por e para humanos. Mais importante ainda, as leis divinas, elas não fazem mais sentido. Mais importante que isso são as leis terrenas, materiais, a lei dos homens. Mais importante que uma suma teológica é uma constituição. Mais importante que um escrito na pedra sagrada é um sistema de freios e contrapesos que diz o que um poder pode ou não pode fazer.
mais importante que as glórias do paraíso ou as dores do inferno são os mecanismos de recompensa e sanção feito pelos homens para os homens. Nesse sentido, gente, negar a modernidade é negar também o próprio estado de coisas em que vivemos, é negar um estado pautado por leis, tratados, convenções, por ciência, por uma ciência humana, em detrimento de uma sabedoria divina. E aí vocês podem até se perguntar, né? Mas o que isso tem a ver com o fato de sermos todos comunistas? Bom, pessoal, olha, é, o comunismo, o socialismo, na verdade, é uma teoria que foi gestada nesse período da humanidade. Ele difere, sim, em muitos aspectos de outras teorias, como o liberalismo. Mas ele foi gestado no mesmo período e dentro de um mesmo caldo de cultura iluminista, pautado na racionalidade humana, pautada no ser humano como centro de tudo. E se o ser humano está no centro, há uma igualdade, pelo menos uma igualdade formal entre todos nós. A igualdade de sermos humanos. Uma pessoa não pode ter mais poder do que a outra porque recebeu um comando divino para isso. Um monarca não pode fazer o que quiser sob o pretexto de ser o representante de Deus na Terra. Se o que nós devemos respeitar a partir de agora são as leis humanas e não os códigos divinos, todos nós, como seres humanos, somos iguais perante as leis que nós mesmos criamos. Essa igualdade terrena, pautada na nossa simples condição humana, ela está na base de teorias que, por mais antagônicas que sejam, possuem ao menos um pano de fundo comum, um pano de fundo iluminista. E eu estou a falar aqui do liberalismo e do socialismo. Socialismo pré-Marx, tá? Dos utópicos, antes que venha algum chato aqui das datas falar que eu estou me embolando. Notem que há uma ideia de igualdade que pode ser identificada tanto no liberalismo quanto no comunismo. Essa semelhança, por mais que tenha se perdido ao longo do tempo, dado o distanciamento que essas duas correntes tomaram, ainda se manifesta em questões como a laicidade do Estado, a ideia de um Estado de direito, ou seja, que é governado com base em leis e não com base na vontade de um soberano. O comunismo, eu diria que foi até além em sua liberalidade, dizendo que não há sequer distinções de classe que devem existir entre os seres humanos. Mas o fato é que aqueles que defendem que figuras tão diferentes como Boulos e Alexandre de Moraes são todos comunistas, estão se apegando justamente nesses elementos em comum entre eles. Ter uma constituição, seguir leis, o Estado laico, etc. Talvez estejam errando o nome, não deveriam dizer que todos são comunistas, mas que todos são modernos, ou seja, que todos prezam com maior ou menor ênfase por uma racionalidade humana no lugar da lógica divina, por uma ciência humana, feita por humanos, por uma legislação humana, que todos são iluministas em algum nível, uma similaridade, sabe? Uma similaridade que joga MBL e Lula no mesmo saco. Dizer aos quatro ventos que todos são comunistas é uma forma de rejeição à modernidade e de vontade de retorno a um momento no qual a verdade divina prevalecia sobre a verdade material, inclusive nos assuntos de Estado. E a gente segue debatendo aqui no canal Delongas. Pessoal, ajudem aqui a engajar, deixando like, deixando comentário. Pode deixar comentário que eu respondo um por um aqui. E a gente se vê num próximo vídeo.